Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast da TXM. Um papo descontraído aqui sobre empreendedorismo, inovação, criatividade. A gente está inaugurando hoje aqui essa nova modalidade, essa nova atividade, esse novo produto da TXM Methods. Estou aqui hoje com uma figura super especial, né, que eu já vou apresentar para vocês. Deixa eu me apresentar antes, meu nome é Thiago Matoso, vou conduzir esse papo aqui e a gente vai poder trocar ideia daqui por diante sobre esses temas tão interessantes, tão relevantes para o nosso universo aí do mundo dos negócios. Então vamos lá, antes de eu apresentar e trazer aqui o nosso convidado de estreia aqui do nosso programa, né, deixa eu convidar quem está assistindo aqui o nosso podcast para acompanhar as nossas redes sociais, acompanhar os nossos conteúdos, né, no Instagram, pelo @txm.methods, no YouTube, né, se inscrever e acompanhar lá o nosso canal, que se chama Canal TXM.business, tudo minúsculo, tá, gente? Acompanhe lá, tem muito vídeo legal, palestras, conteúdos riquíssimos em aprendizado para todo mundo que está querendo criar o seu negócio e desenvolver a sua ideia. Agradecer aqui também o pessoal do Sebrae, aqui do Sebrae Hub, por nos recepcionar aqui tão gentilmente nessa sala de podcast fantástica, onde a gente pode fazer esse trabalho. Então, sem mais delongas, vamos lá, deixa eu apresentar aqui o meu convidado aqui desse episódio de estreia. Estamos aqui com o famoso, conhecido aqui no ecossistema, professor Luiz Salomão Ribas Gomes. Seja bem-vindo aí, Salomão. Olá, Thiago. Estamos fazendo essa novidade aí, né? É muito legal estar fazendo uma coisa nova, inovação é com a gente está fazendo isso o tempo todo. Estou super feliz em estar aqui começando junto com você, né? Essa nova dinâmica para os nossos TX Makers, né? Para aqueles que participam e para todo mundo que está ligado em empreendedorismo, está ligado em inovação. Vamos fazer diferente, vamos fazer legal, vamos ouvir as pessoas, vamos trazer pessoas legais para cá e vamos fazer do canal de podcast, né? Para quem está vendo, para quem está ouvindo só, né? Às vezes está no rádio, ouvindo no carro, né? Ouvindo isso tudo. Vamos trazer coisas novas, trazer novidade para apoiar o empreendedorismo. Empreendedorismo é bastante trabalho, a gente sabe disso, mas se a gente tem apoio, isso fica mais fácil. A TXM tem essa perspectiva de apoiar esses negócios. Apoiar esses negócios com nossos apoiadores também, como o Sebrae, que eu quero agradecer, como você agradeceu, agradecer por todo esse empenho que tem dado para nós, esse apoio que tem dado para nós e por toda essa sessão de espaço para nós usarmos o estúdio podcast aqui do Sebrae Hub e fazer o nosso primeiro podcast, que vai ser uma série de muitos aí para ajudar os empreendedores a construir melhor e mais rápido e com mais sucesso os seus negócios. Muito bem, exatamente, Salo. É isso aí, pessoal. Já de antemão, a gente convida todo mundo a interagir com a gente pelas redes sociais e nos mandar também sugestão de outros convidados, outros temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui ao longo dos nossos episódios do podcast. Eu queria pedir para o Salomão rapidinho contar um pouquinho da sua trajetória, que é muito longa, pode resumir, tá, Salo? Senão a gente não tem uma semana aqui no podcast para contar tudo que ele já fez. Mas conta pra gente aí algumas coisas sobre a tua trajetória, sobre a tua vida pessoal, o teu perfil, além do teu fanatismo aí pelo Botafogo, vocês que estão em extinção aí. Não, mas é quem está em extinção que tem que ser preservado, né? Então o pessoal está cuidando, os botafoguenses estão aí, o Covid levou muitos botafoguenses, infelizmente, né? Porque é tudo meio velhinho já, né? Mas o Botafogo está aí, firme e forte. Você viu os boatos dessa semana? Não. Os boatos dessa semana é que Di Maria está chegando, Di Maria está chegando. Campeão mundial, hein? Maravilha, é isso aí. Mas botafoguense com bastante orgulho de ser botafoguense. Aqui na ilha, sou Figueira, né? Quer dizer, no continente, mas em Floripa, sou Figueira. Acho que a gente também tem que valorizar aí o nosso time da cidade, onde a gente está vivendo, está morando. Adoro Floripa, né? Tenho Floripa tatuado no braço, então eu sou no outro braço. Sou apaixonado por Floripa. Falando um pouquinho de mim, sendo muito rápido e muito conciso, eu sou egresso sou bem velho.
velhinho já, né? Sou egresso dos cursos técnicos e tal. Sou torneiro mecânico de formação, né? Torneiro mecânico, depois fui estudar design com ênfase em desenvolvimento de produtos de moda, design de calçados. Fiz mestrado, doutorado, fiz pós-doutorado, fiz outro doutorado. Mas tudo isso sempre pensando. Sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, part-time, né? Trabalho lá uma parte do meu tempo dedicando à educação, ensinando esses jovens do design a sair para o mundo, né? A dar um passo para fora da universidade. E achando sempre que a universidade ainda tem muros muito altos de conexão com a sociedade, não por culpa só da universidade, mas também por culpa de um histórico que as pessoas não tinham essa proximidade da educação e tal. Hoje está muito mais fácil participar do mundo acadêmico e tal. A universidade tem um muro muito alto, mas eu sempre, desde que comecei a ser professor da universidade, há 31 anos atrás, há bastante tempo, busquei estar próximo à sociedade e à comunidade. E daí isso veio com a ideia da inovação, começando com branding, com estratégia de marca, e depois indo para o empreendedorismo. Quando em 2016 a gente monta um projetinho ali, apoiado pelo Sapiens Park, e tenta levar a nome, a marca do Sapiens para o centro de Florianópolis e criar o que a gente chamou de Co-Creation Lab, que era um laboratório de ideação da universidade. E depois disso a coisa foi crescendo, a TXM, que é a empresa que desenvolveu a metodologia e facilitou a aplicação dessa metodologia no mercado. Hoje sou CEO da TXM, né, e o Thiago me acompanha lá, né, como chefe de operações da TXM. A gente está ajudando empreendedores e, como a gente gosta de falar, mudar o mundo de baixo para cima. Mudar o mundo do empreendedorismo de raiz, lá de baixo, lá dos primeiros passos do empreendedorismo, aquela pessoa que tem só uma ideia e fazer essa ideia virar um negócio, ir para o papel. A gente sabe, números aqui do próprio Sebrae, né, que mais de 80% das empresas que abrem fecham até antes de completar 5 anos de idade. O que a gente quer fazer é que aquelas empresas não fechem. Vão abrir algumas, vão abrir as melhores e elas vão ter continuidade, vão ter vida longa, com crescimento sustentável, porque elas estão estruturadas. Muitas empresas abrem sem colocar a ideia no papel. Nosso objetivo hoje, na TXM, num dos nossos principais produtos, que é o Lab, é colocar a ideia no papel. E é isso que essa é a minha história, tentar ajudar empreendedores a partir de ferramentas de design. Isso, o Thiago também é designer, tem essa perspectiva, e a gente tem conseguido fazer isso, né? Eu não gosto do termo design thinking, mas usar as ferramentas que o design tem para ajudar empreendedores a colocar a sua ideia no papel e dar o próximo passo, que é o que a gente quer fazer aí com todo mundo. Para isso, a gente tem a metodologia TXM Business, que está funcionando aí em programas como o Programa Nascer, em atividades como em programas em outros estados do Brasil. Hoje a gente já está confirmadamente com turmas em Brasília, no Distrito Federal, né? Tivemos turmas em Alagoas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, e ano que vem Maranhão já confirmado, e ainda mais oportunidades em outros estados do país para fazer isso, para mudar o mundo de baixo para cima. Sensacional, sensacional. Realmente, eu também estou, né, o Salomão já deu um pouquinho de spoiler, eu estou junto a esse trabalho há mais de 5 anos, e é super legal poder acompanhar essa supernova, né, esse nascimento dessas futuras estrelas, né, porque todo mundo nasce de uma ideia. Todo negócio, seja pequeno, grande, médio, o que for, ele nasce da cabeça de um empreendedor, uma pessoa que tem vontade de fazer aquilo acontecer, mas muitas vezes não sabe por onde começar, né, Salo? Então, assim, a gente percebe que a pré-incubação tem esse papel fundamental, né? Como que você vê, assim, olhando para trás, né, o início de como começou o Co-Creation, porque as incubadoras já são uma realidade há mais tempo, né? Mas também elas já esperam uma empresa com os seus primeiros resultados, seus primeiros clientes, já formalizada, mas muita gente até chegar lá não sabe nem por onde começar, né? Então, conta um pouquinho como que é a importância da pré-incubação para essa galera sair do zero e ir para o 1. Bom, a gente tem que começar pela tua pergunta de trás para frente, né? As incubadoras
já estão em algum tempo, 30, 40 anos que estão funcionando no mercado claro, às vezes a quantidade era pequena, então o número de incubados era muito pequeno, mas isso começou a crescer porque se vê oportunidade no mercado da realidade americana, da realidade do mundo inteiro, né? Tá vendo esse negócio de startups, esse modelo, tá? Eu tive uma empresa que tinha o viés de startup lá em 1990, 89, mas ninguém chamava de startup naquela época, né? Mas esse modelo de startup começou a que as incubadoras começaram a crescer tanto e as demandas, as necessidades de demanda eram maiores. E por isso muitas universidades começaram a preparar, né, academia, institutos de pesquisa, preparar ideias para virar negócio. Porque ideia, você sabe, não vale nada, né, Tiago? Tá? Ideia não vale nada. Ela vale quando ela tem uma viabilização, começou a vender, começou a ser validada. Daí sim ela começa a valer alguma coisa. Então, como as incubadoras estavam começando a ter uma necessidade de ter um corpo melhor preparado para chegar lá e ter sucesso, a gente resolveu focar nesse modelo de pré-incubação. A pré-incubação, a gente também chama de ideação, né? É o momento em que a ideia tem que ir para o papel. E esse empreendedor é um empreendedor que tem poucos recursos, é um empreendedor que tem vontade, mas tem pouca informação, e o que a gente está fazendo é tentando ajudá-lo a dar o próximo passo. Pegar essas oportunidades que a gente está colocando com ensino, educação, né, formação, muito legal, e com custos muito baixos ou quase zero, muitas vezes com premiação para os projetos que chegam ao final, mas mais do que isso, para que eles virem um negócio sustentável. A palavra sustentável é muito importante. A gente tem um mantra que a gente diz também, né, que é validação, validação, validação. Então, se for sustentável e validado, a chance dele ter sucesso nos próximos anos é muito maior do que aquela empresa que simplesmente sentaram duas pessoas, viraram sócios, amanhã nós vamos lá e fizemos nosso CNPJ, ou fiz uma MEI e foi, e daqui a pouco eu esqueci, perdi, não tinha estrutura. Então, a gente faz empreendedorismo raiz. A ideia da TXM é fazer raiz mesmo, jogo duro, não é gincana, né? É pegar o projeto e colocar as ideias no papel, mas com muita teoria, muita formação, muita formatação e sem brincadeira, que isso é negócio para valer. Maravilha, legal, Sala. Acho que tu passou nos pontos bem importantes, né, que a gente costuma frisar bastante no nosso processo. Esse da validação, né, porque a ideia por ideia todo mundo tem e custa 10 centavos uma bacia, né, cheia de ideia. A gente precisa ter essa capacidade de execução, né? Inclusive tem um e-book que a gente sempre recomenda, né, aos nossos pré-incubados que leiam, que fala que a sua ideia ainda não vale nada. Né? Ou seja, ideia por ideia, a gente precisa ter essa capacidade de testar e verificar se existe uma demanda, né, para aquela ideia, se existe um segmento de cliente que vive aquela necessidade, sente aquele problema, sente aquela dor e está em busca de uma solução, de um analgésico para aquilo. Né? E como que a gente vai fazer isso? Indo para a rua, usar o famoso TBC, né, a nossa metodologia, o nosso método aí de tirar a bunda da cadeira e conversar com as pessoas, entrevistar, entender com profundidade esses problemas, para que a gente realmente possa encontrar as soluções sustentáveis, como o Salomão falou. A gente não quer que os nossos pré-incubados entrem nessa estatística aí de empresas que morrem prematuramente, né? Então é bem importante tocar nesse ponto. E dentro dessa estrutura de conteúdos que são oferecidos, né, na pré-incubação, a gente sabe que já ouvimos relatos de participantes que falaram, olha, é quase um MBA isso aí, a quantidade de coisas que a gente aprendeu. O que tu destacas, assim, Salo, dessa parte de conteúdo, de conhecimento que a gente traz para eles em apoio a esse movimento de validação de uma ideia? Bom, primeiro que a TXM baseou-se em trazer o que já existe, né? A gente não pensou em reinventar a roda em momento algum. A ideia é organizar melhor os conhecimentos. Por isso que às vezes as pessoas falam que é o MBA. Porque muitas vezes na universidade ou em outros cursos, outros treinamentos, você tem as coisas pontualmente, mas elas não são conectadas. Ou conectadas tão linearmente que obriga a se fazer uma coisa logo depois da outra. E não é assim que funciona, né? O pensamento humano é não linear. Então, quando a gente estruturou
toda essa metodologia, todo esse formato, Thiago, parceiro nessa estruturação aí, a gente entendeu que as coisas podem ser feitas como cada empreendedor pensa. E não como uma regra estipulada, primeiro faz isso, depois faz aquele outro. E daí colocamos algumas coisas que são novidade e que tem sido bastante cobrado e entendido pelos empreendedores. Eu cada dia recebo informações, busca de mentorias. Olha, o nosso DNA do negócio, vamos começar lá no DNA, na estratégia fundamental, nos conceitos fundamentais que dependem da nossa empresa. E depois vamos pegando isso e vamos agregando coisas a ele, como quem é o nosso público, como é que financeiramente eu coloco, como é que eu monto o MVP, e agora sempre tem informática, né, tecnologia envolvida, low code ou no code, né, sem uma programação, fazendo projetos que não precisem de alta tecnologia para fazer o teste, para fazer o tão falado MVP, né, o mínimo produto viável, que é o que vai validar e fazer isso acontecer. Então, essa história de ser MBA é porque a teoria está lá. E nós cobramos a teoria como uma escola cobra em alguns momentos, né, com informação, treinamento, workshops e exercícios. E isso tudo vai transformar esse empreendedor no empreendedor para valer, no empreendedor de verdade. E a participação nisso tudo é que vai chegar num pitch final, numa proposta que a gente falou, sem essa morte prematura da empresa, depois que ele colocar no papel, se ele entender daquela informação, participar, não é só para receber uma mentoria, não é só para assistir uma palestra, não é só para fazer parte de um programa. Se ele participar de todo o conteúdo que a gente disponibiliza, que é muito mais que o MBA, né? É muito mais que o MBA. Nesse curto espaço de tempo e depois no uso que ele tem da plataforma, ele vai ter preparação não só para empreender, mas para a vida, né? A gente já teve aqui, participando da metodologia, doutores que disseram assim, doutores em administração, que disseram assim, eu revisitei a minha formação. Eu estou fazendo agora um MBA de volta, estou voltando, já tenho doutorado em administração, mas aprendi aqui com a plataforma. A gente ouve isso e para nós é um orgulho ouvir isso das pessoas que participaram daqui. Mas eu queria te contar um caso, já que é bem interessante, porque a gente tem muitas vezes na TXM, e a gente escuta de alguns participantes que acabam desistindo do processo. A gente sabe que nem todos têm o perfil empreendedor. Nem todos querem tentar empreender, mas não conseguem, né? Nem todos conseguem empreender, né? E acabam desistindo. Mas tem muita gente que desiste, às vezes, tá muito puxado, tá difícil, eu não estou conseguindo conciliar esse trabalho com isso, as informações são muito fora da minha realidade. Mas o caso que eu quero te contar é de 2 semanas atrás, né? Que a gente teve o pitch lá no DF, que a gente teve o Melquias, né? Miqueias, né? O Miqueias que lançou uma empresa, uma startup de desenvolvimento de bolos, né? Bolos e doces, na qual ele tem síndrome de Down, né? É um adulto com síndrome de Down e está contratando mais 6 pessoas PCDs, né? Pessoas com deficiência, para participar, para trabalhar na empresa dele. Então, ontem saiu uma matéria no jornal em Brasília, no Distrito Federal, lá, sobre o Miqueias, né? Então, o Miqueias, uma pessoa e preencheu a plataforma, foi um dos que mais preencheu a plataforma, porque se dedicou, porque teve foco, estava lá, fez o pitch dele. Então, é muito interessante que qualquer um pode chegar lá. Falei de uma professora doutora e falei do Miqueias, né? Que teve tem essa dificuldade de aprendizado, mas também chegou lá. Então, essa pergunta que você falou do MBA, mas ele é um MBA, mas também é primário em alguns aspectos. E isso é muito legal, porque qualquer pessoa, se dedicar, e empreendedor precisa se dedicar, né? Essa é uma pergunta que eu vou passar para você, Thiago. Será que precisa mesmo se dedicar? Olha, totalmente, né? Totalmente. Acho que o próprio exemplo que tu deste aí já fica bem evidente o quanto o esforço é muito mais do que a história, né? Do que a pessoa tem. Né? Comparando essas 2 situações, né? Um professor com alto desenvolvimento acadêmico e uma pessoa que tem restrições, né? Cognitivas por um problema de saúde, enfim, uma questão de uma pessoa com deficiência. Então, esse é um ponto bem importante. Eu acho que a gente traz dentro da pré-incubação
que é buscar trazer todo mundo para esse universo de uma maneira palatável, né, compreensível, tentando adequar o dicionário do empreendedorismo também, né, para uma perspectiva mais equânime, né? Porque programas como o Nascer, que nós atendemos aqui, ele vai para... Tem desde de Florianópolis, Joinville, Blumenau, as maiores cidades do estado, até cidades bem pequenas, né? Como Maravilha, por exemplo, né? Com uma população menor. Então, a gente tem um espectro de participantes bastante distinto, mas isso não elimina ninguém da equação. Pelo contrário, a gente que viaja pelo estado vê como tem coisas interessantes em todos os cantos aqui de Santa Catarina, e agora a gente também está descobrindo isso em outras unidades da federação, que nós também estamos conseguindo levar o nosso trabalho. Mas você falou um pouco aí, Salo, sobre a plataforma, né? Conta um pouquinho dessa plataforma, como é que ela surgiu, ela veio por causa da pandemia, já tinha, qual foi o papel dela nessa transição, né? Que foi um momento histórico aí da humanidade, que ninguém sabia muito como reagir, como lidar, e toda a área educacional também, né, precisou reaprender. Então, como é que surgiu a plataforma TXM Business e como que ela tem sido evoluída, aprimorada e o seu papel de apoio aos empreendedores nessa jornada? Antes de falar da plataforma, você falou lá de Maravilha, né? Uma cidade pequena que tem a turma do Nascer lá. A gente tem turma da TXM, do Co-Creation Espírito Santo, né? Uma cidade com 700 habitantes, né? E foi muito legal, projetos lá aconteceram numa cidade muito pequena, né? Que é Itaúnas, que é a capital do forró, mas ela é muito pequenininha e empreendedores surgiram lá também num modelo bastante diferenciado. E isso só pode acontecer, essa ampliação só pode acontecer, principalmente por causa dessa plataforma. Eu fiz meu doutorado há 18 anos atrás, inclusive anteontem fez 18 anos que eu defendi meu doutorado. Eu fiz o meu doutorado há 18 anos atrás e a proposta era discutir o ensino, a educação do design no ambiente EAD, né? Mas eu fiz tudo aquilo muito sem acreditar muito no EAD, como é que o design, né, principalmente o design de produto, uma coisa mais tangível, né, ia funcionar em ensino à distância. Bom, naquela época a impressora 3D era uma coisa que existia, mas é uma realidade completamente distante de todo mundo. E eu comecei a pensar nisso, começando a trabalhar de trás para frente, como é que eu desenvolvia um produto para eu mandar para imprimir em 3D em algum lugar e criar. E isso me entendeu que eu precisava deslinearizar o processo. Não precisava ser tão, faça isso, depois aquele outro. Bom, quando isso aconteceu, a gente começou a desenvolver algumas ferramentas para que o design não fosse tão linear. E isso acabou indo para o empreendedorismo, que era não linear. E a linearidade, porque a escola nos obriga a ser lineares, né? O professor tem que dar uma nota, né? E essa nota obriga que tem que ter prova, e essa prova tem que ter essas comprovações, isso dá uma linearidade, que a escola é muito sacana nisso, né? A escola bloqueia muito a nossa criatividade. Mas a gente está mudando o modelo educacional. E quando se veio a história da web, né, com links e hiperlinks, se viu que o processo não linear podia ser muito mais adequado num ambiente digital do que num ambiente físico. Mas eu gosto muito do ambiente físico, até porque aquela conversa, aquele bate-papo, a hora de tomar o cafezinho, as principais ideias de um negócio vêm na hora do cafezinho, né? Que você conversa, que você bate papo. E na cocriação e no projeto colaborativo, que, sei lá, há 3 anos atrás era pouquíssimo digitalizado, né? Tinha uma digitalização, mas era pouquíssimo digitalizado. Mas com a pandemia, que nos trouxe muitas coisas ruins, mas também trouxe alguns conhecimentos, algumas tecnologias que acabaram ajudando a mudar o modelo de negócio que o mundo tem hoje, exigiram que a gente fosse mais digitalizado. Bom, a plataforma começou lá em 2018, né, com um apanhado de softwares que já existiam, aplicativos que já existiam, num Google Drive, num Trello. A gente juntava tudo isso, colocava tudo num Google Sheets e ia começando a distribuir atividades. Mas era assim, 80% era presencial e 20% era físico e 20% era na plataforma. Quando em 2019 a gente muda o processo metodológico, o TXM Business realmente é aplicado, realmente é colocado, foi pensado em que
todo o processo seria 70-30. 70% presencial, nós tínhamos apenas uma turma, né? E 30% online. E começou a se desenvolver pequenininho, uma plataforma que as pessoas botavam informação lá, sem muita pensar nisso como seu grande gestor do processo. Em 2020, a gente já com o início das grandes turmas, né, a gente começou a pensar, bom, lá no início de 2020, vamos melhorar essa plataforma. E demos uma repaginada nela, colocamos mais atividades, mais interação, mais gestão. E colocamos no programa Nascer, que foi o primeiro programa forte que a gente teve, né, com 16 turmas que começou naquela primeira pegada do programa Nascer, que iniciaram justamente no dia 13 de março de 2020. Vocês lembram que aconteceu no dia 15, né? Dia 15 fechou tudo, tinha pandemia e os 70% que nós tínhamos planejado para ser online teriam que virar 100% online. E isso foi um trabalho difícil, hercúleo, mas em 15 dias, acho que o Thiago estava lá, sabe disso, né? Em 15 dias nós estávamos 100% online. Né? Estávamos 100% online, a plataforma foi redesenhada, foi montada, um trabalho espetacular do time todo que se envolveu, desde o Pedro lá que trabalhava com TI, a Nike que ajudou na metodologia, a equipe do Thiago que trouxe as ações do presencial para o digital, a gente começando a fazer, não podcast, mas live, né? O que era live? Ninguém sabia exatamente o que era live. Onde é que é o melhor fazer? Vamos fazer no Meet, vamos fazer no Zoom, vamos fazer no Airby, o que é o melhor caminho? E a plataforma se concretizou. Bom, hoje eu não vejo, e depois posso passar a pergunta para você de novo, Thiago, eu não vejo como em qualquer programa, não só no nosso, em qualquer programa que funcione sem ter um modelo híbrido. O digital sendo maior. Hoje nós temos o quê? 80-20? 70-30? É por aí. Então, essa perspectiva tem que ter. 70% é digital porque é muito mais fácil, muito mais dinâmico. O cara na casa dele. Esse empreendedor tem a terceira jornada, né? A maioria desses empreendedores tem a terceira jornada. Ele é estudante, trabalhador e empreendedor. Ou ele tem um outro trabalho, ele tem a família para cuidar e quer ser empreendedor. Então, o digital levou isso a funcionar. Então, a nossa plataforma é não linear, então eu posso fazer atividade quando eu quiser. E o mais legal, ela é acompanhada 100% do tempo, né? 100% do tempo nós acompanhamos qualquer projeto, sabemos o que está acontecendo em qualquer projeto. O mentor está fazendo isso e cada um pode a qualquer momento entrar, seja em casa ou no celular dele, para fazer as atividades que estão lá. E além do que, ela está bem bonita, né? Maravilhosa, sensacional. É muito legal. Eu perguntei essa história mesmo porque hoje as pessoas observam a plataforma e a impressão que fica é que ela foi uma coisa imposta pela pandemia e, na verdade, não, né? Já existia essa percepção de que havia uma necessidade de haver um processo híbrido, né? A tecnologia crescendo a passos largos e ela teria que realmente, de alguma maneira, entrar no processo. Talvez fosse mais rápido, mas... Com certeza, né? Com certeza, assim como com todo mundo em muitos aspectos da vida, né? Essa transformação digital foi bastante acelerada, né? Durante esses anos de pandemia que a gente viveu. Mas é uma plataforma realmente fantástica. O que tem quando a gente inicia as nossas turmas, eu costumo desafiar, né, os participantes. Eu desafio vocês a consumir tudo que tem aí, porque é tanta coisa, e-books, videoaulas, tutoriais, templates, é uma riqueza de conteúdos assim, infindável, né? Super difícil e que aí, ano após ano a gente também vai aprimorando e trabalhando. Mas respondendo a tua pergunta, né, sobre o modelo híbrido, não tem mais como, né, Sala? Acho que você pontuou exatamente os argumentos que mostram a necessidade de ter um trabalho híbrido e um apoio de tecnologia. Pela conveniência, né? O empreendedor, ele via de regra, ele tem as suas contas a pagar, tem os seus compromissos pessoais, ele nunca vai jogar tudo para o alto, vou me lançar nessa ideia aqui porque eu acredito muito nela. Não é nem recomendado que faça isso, né? Então ele tendo a oportunidade, não, porque eu trabalho durante o dia, estudo alguns dias à noite, então eu posso preencher fim de semana. Então, se fosse só uma sala de aula que ele teria que ir num certo horário, se ele não pode aquele horário, não teria como, né, participar de um programa como esse. Então, com a plataforma, dá liberdade, se ele quiser de madrugada, fim de semana, quando ele tiver disponibilidade, vai ficar muito conveniente para ele, com certeza, e vai ser um grande apoio
nessa iniciativa empreendedora. Mas, Saulo, agora eu queria falar contigo do que costura e amarra tudo isso, que é a metodologia TXM, né? O nome do podcast, da empresa, da plataforma, da metodologia TXM. Então, conta um pouquinho mais do que é a metodologia que amarra tudo isso, que conduz a plataforma e que é o grande coração dos nossos programas aí de pré-incubação, pré-aceleração, que é a metodologia TXM Business. Bom, a TXM começou num modelo um pouquinho diferente, que era pensando em projeto, em projetar, e seja um negócio, uma inovação, uma tendência, né? Era o que a gente chamava de 4Ps, né? Que saiu da minha tese, que tem a ver com eu ter um panorama geral de mercado. Esse panorama geral do mercado, ele funciona a partir de um problema existente. Esse problema tem uma proposta de valor que valida esse problema e gera um produto para o mercado. Na qual a discussão da não linearidade do pensamento humano, que a gente discutiu com Gardner e outros autores, né, faz com que eu possa trabalhar isso de formas mais variadas, costurando isso tudo. Mas para que tudo isso acontecesse, eu precisava que o produto final gerasse uma experiência positiva no usuário. Não existe mais, ninguém mais vende produto, ninguém mais vende serviço. As pessoas vendem experiência. Então a experiência tem que ser o coração de tudo isso. E esses 4Ps, né, o panorama de mercado, o problema que vai resolver, a proposta de valor e o produto final, são a experiência. Então isso começa a tangibilizar o negócio. Mas quando eu e você, Thiago, vamos abrir uma empresa e sentamos num boteco, tomamos uma cerveja para abrir uma empresa, nós fizemos uma simbiose ali e construímos o que a gente chama de DNA do projeto. Surgiu ali esse DNA. Então eu começo a conceituar o projeto. Antes de gerar o produto, de gerar a experiência, eu preciso conceituar ela, eu preciso pensar nela. E daí vem o T, do think, pensar. Vamos pensar o negócio. Vamos pegar o X da experiência e se eu pensar esse negócio e gerar uma experiência positiva, eu tenho um resultado, eu tenho um MVP. Eu tenho algo maravilhoso que vai para o mercado. Porque uma ideia só pensar não vale nada, mas só o produto também não vale nada se ele não estiver ligado a um público-alvo, a um propósito. Né? Hoje, cada vez, só a empresa só vive se tem propósito, se não tem propósito, não sobrevivem. Né? Tudo isso se conecta. Essa conexão dos dois, está pronto, está resolvido o problema. Só que tem uma coisa que isso tudo aqui não funciona se não tiver um mercado. Então eu tenho que fazer gestão desse mercado. Por isso veio o M de Manage, que é fazer gestão. Então, vou pensar o meu produto, vou desenvolver o meu produto ou serviço, né? A minha experiência, vou pensar a minha experiência, vou desenvolver a minha experiência e vou fazer a gestão dessa minha experiência, para que eu coloque a ideia no papel e que ela não morra. Então eu preciso pensar no futuro. Então por isso veio o T, o X e o M. Eu posso começar em qualquer lugar. Eu posso começar pelo meu produto, eu posso começar pelo meu conceito, eu posso começar pelo meu plano de negócio. Eu tenho um plano de negócio para vender o quê? Não sei ainda, mas eu tenho um plano de negócio. Eu quero fazer um aplicativo, mas eu não sei para que esse aplicativo, porque eu sou bom de programação. Tá, agora vamos pegar, esse aplicativo serve para quê? Quem é que é o produto? Então, a plataforma, e daí volta a plataforma, o modelo não linear, que no papel é mais difícil de fazer, ela consegue construir isso. A gente criou um canvas que junta toda essa informação, o T, o X e o M, e conseguimos daí sim ter alguma coisa que tem viabilidade de longo prazo. Então, essa é a metodologia. A metodologia é um conjunto de métodos, que é a receita de bolo, que pode ser sequenciada, de técnicas, que são aquilo que a gente dá nos workshops, nas ferramentas do cotidiano, tudo isso, e as ferramentas, que daí tem desde ferramentas básicas, estão lá de análise SWOT, até ferramentas mais sofisticadas como o PMF Canvas. Então, eu consigo trazer toda a metodologia, todo o conhecimento do MBA, que você falou antes, para essa plataforma, que hoje está aí 80% do programa, com uma metodologia de ponta, validada cientificamente, com artigos, teses, programações, tudo isso muito bem validado nesses 15 ou 16 anos aí, 18, né? Falei que foi 18 semana passada, de pesquisa sobre isso. Maravilha, e essa validação vem também dos nossos participantes, né, Saulo? Porque, por exemplo, a gente rodou uma pesquisa de NPS aí com nossas últimas turmas e a gente alcançou uma pontuação de 82 pontos, né, que nos coloca num estado, né, de excelência, segundo o método, né, do NPS, quando a gente faz essa pesquisa de
de avaliação de satisfação dos clientes, dos usuários. Então, gente... Mesmo aqueles que acabaram desistindo por algum motivo, pedem desculpa porque desistiram, né? É verdade. Estou super feliz, eu não queria desistir, desculpe por eu desistir, mas eu não tenho como continuar. Mas estão todos muito contentes com o resultado. Claro, porque pelo menos até o ponto onde eles desistem, né, eles passaram por uma série de atividades de capacitação, palestras, workshops, que a gente também tem uma avaliação altíssima, né? Assim, a gente faz uma pontuação de 0 a 5 e todas as avaliações, todas as atividades ficam com uma avaliação aí na casa de 4.6, 4.7, 4.8. Então, realmente percebe que o pessoal encontra valor e ajuda todo mundo. Então, eu queria apresentar, pessoal, agora para vocês um momento específico que a gente vai fazer aqui nos nossos podcasts, que é o momento TXM, aproveitando que a gente falou da nossa metodologia, que é onde a gente vai convidar aqui, vai provocar os nossos convidados, né, nessa etapa, como se a gente estivesse fazendo uma analogia com a nossa metodologia, no pensar, né, no T do pensar, para citar um pensamento ou uma frase que inspira, que você gosta, que fez parte da tua jornada. Saulo, compartilha com a nossa audiência aí um pensamento ou uma frase que você gosta e que possa inspirar você e outros que estão aqui assistindo o nosso conteúdo. Bom, a frase que eu coloco em todas as minhas aulas, minhas apresentações, é que criatividade é apenas conectar coisas, né? A frase do Steve Jobs, que é bem importante para mim, isso é mais importante de tudo. Que eu tenho que ser criativo, e o ser humano é criativo, né? Nós nascemos, o Homo sapiens sapiens nasceu criativo, e a criatividade é apenas conectar coisas. Aquela pessoa que diz que não sabe o que é criatividade, não é criativa porque não sabe o que é criatividade. Mas a frase mais impactante para mim é uma frase muito antiga, que vem lá do Descartes, né, do método cartesiano, que às vezes falam que o método cartesiano é tudo fechadinho, mas o próprio Descartes diz isso no discurso do método, que ele não está aqui, e a TXM e eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém. Nós estamos aqui com a TXM e com a nossa formação, e o Thiago também, isso, para ensinar como é que funcionou para ele e como é que funciona para ele. Cada um vai melhorar isso tudo, e por isso que a TXM é sempre dinâmica, e nessas pesquisas, levantamento, a gente muda ela a todo semestre, a todo ano, as referências que ela tenha aqui. Nós não estamos aqui para ensinar nada para ninguém. Nós estamos aqui para contar como é que foi a nossa história. Porque eu não quero que as pessoas saiam com uma visão TXM lateral das coisas, ou Saulo lateral das coisas, ou Thiago lateral das coisas. A gente quer que as pessoas construam o seu próprio método para que o seu negócio funcione, porque o negócio não é nosso. O negócio é dele, é do empreendedor. Então, para mim, o Descartes diz isso, e eu friso isso, porque ele mesmo diz, né, que não existe no mundo coisa mais bem distribuída que o bom senso. Mesmo aquelas pessoas mais difíceis de satisfazer estão contentes com o que têm. Então, eu penso diferente do Thiago. Por isso a gente não pode forçar a barra para que as pessoas pensem de forma igual. Maravilha. E eu concordo muito com isso que tu colocaste, né? De que a gente realmente não se propõe a ensinar nada para ninguém, mas a ajudá-los a aprender, né? Porque assim eles vão entender como que eles vão mapear e identificar o caminho próprio de cada um, que como funciona, na minha visão, em qualquer ambiente de aprendizagem. Maravilha, maravilha. Pensamento fantástico aí que vai engrandecer muita gente, certamente. Agora, pensando no X, na experiência, queria que você compartilhasse com a gente alguma experiência memorável que você tenha vivido, ou como professor, como mentor, ou mesmo como cliente em alguma situação, né, de consumo, de interagir com algum negócio, seja um produto, um serviço, analógico ou digital. Compartilha uma experiência bacana que você tenha guardado na memória aí, Saulo. Puxa, tem tanta. Eu sou uma pessoa que adoro fazer experiências novas, né, em novos produtos, em novas ações, mas eu quero contar uma experiência particular que tem a ver também com isso do empreendedorismo, que é para mim, é uma coisa que bem marcante como experiência, não como comprador, mas como vendedor, né, de alguma coisa. Eu tinha 18 anos, e fui colocado comecei a vender alguns produtos, né, porque precisava ajudar no desenvolvimento da minha vida pessoal, né, ajudar a família e tal. E eu fui levado a uma sala de uma empresa que precisava desenvolver um novo produto. Porque eu estudava design, né, e queriam que eu desenvolvesse um novo produto.
E eles começaram a me falar sobre energia eletrostática e como ela destruía equipamentos eletrônicos, em forma de zip ou zap, né? Eu dou um zip no produto, dou um zap no produto, e eu ali, um estudante de design, ouvindo 4 engenheiros e 2 diretores perguntando que eles tinham que resolver o problema porque a montagem dos telefones e das centrais telefônicas estava sendo prejudicada pelo zip, pelo zap da energia estática. Eu não tinha nem ideia do que era zip, do que era zap. Energia estática era aquela que eu lembrava quando passava o pente no cabelo, juntava papelzinho, né, e ficava ouvindo isso. E ao final de uma reunião de praticamente 2 horas, eles olharam para mim e disseram assim: nós temos um problema e precisamos resolver esse problema e queríamos que você achasse uma solução para esse problema. Nossa pergunta é: você consegue resolver o nosso problema? Bom, eu tinha ficado quase 2 horas ali e não tinha entendido absolutamente nada do que eles tinham falado. E a minha resposta como empreendedor foi: sim, eu consigo. E eu saí dali para descobrir o que era zip, o que era zap, o que era energia estática, e 1 ano depois eu entreguei o primeiro produto físico que resolvia o problema deles. Isso foi muito legal, isso para mim como experiência foi fundamental, porque eu estava dos 2 lados, eu estava sendo desenvolvedor, eu estava sendo o cliente, o comprador. Minha vida mudou porque isso é uma experiência fantástica para mim. Eu sei que o Thiago esperava que eu falasse de algum produto, alguma coisa que foi positivo para mim, mas eu acho que a experiência de você estar aqui como empreendedor foi importante para mim e mudou minha vida, com certeza. O que importa aqui é enriquecer quem é a nossa audiência aqui, sabe? Eu acho que realmente esse teu relato aí de coragem, né, de pegar o desafio, botar debaixo do braço, vou dar um jeito. É o que é a vida do empreendedor em muitos cenários, né? Então, às vezes a gente descobre novas soluções e coisas que a gente nem tinha imaginado porque a gente se propôs a experimentar e testar e tentar descobrir, né? Então, adorei a sua contribuição aqui. Estamos aprendendo, né? Fazendo nosso primeiro episódio, estamos aprendendo também como conduzir o nosso próprio momento TXM. E por fim, falando do M, de gestão, de manage, citar aqui, você dá um exemplo de alguma regra ou ferramenta de gestão que você goste, que você utilize no seu dia a dia, que você acha importante para quem precisa organizar, ou enfim, ou desorganizar o seu dia, mas algo ligado à gestão do negócio que você recomende para quem está nos ouvindo aqui. Bom, o Thiago já fez a pergunta, já colocando a resposta, né? Porque eu sou fanático do D-Hook, né? Que o D-Hook é o criador da era caótica, né? O modelo da era caótica. Se a gente usar o modelo D-Hook, que é essa visão de que quando caos e ordem funcionam simultaneamente e bem gerenciados, a organização auto-ocorre. Não existe ordem sem caos, e caos sem ordem. Então, estudar muito, ler muito, aprender muito, mas para mim o modelo caótico que a gente está vivendo hoje, onde a gente tem que buscar diversas ferramentas e encontrar aquela que melhor serve para mim fazer aquele processo, vai funcionar. Então, se eu tenho uma dica de leitura, leia o início da era caótica do D-Hook, que ele vai mostrar que caos e ordem só geram inovação, porque eles coexistem. A coexistência de caos e ordem é que a inovação e a gestão dos negócios funcionam. Maravilha, claro, a gente aqui como apresentador tem que deixar quicando para o convidado vir chutar, né? Legal, Saulo, maravilha, maravilha. Essa teoria é bem interessante mesmo, porque realmente eles coexistem, né? Um precisa do outro para fazer essa força inversa e um ajudar o outro também. Maravilha, vamos caminhando já para o nosso trecho final do nosso episódio, mas sem falar, vamos convidar aqui o Saulo para contar um pouquinho do futuro, né? Estamos próximo da virada de ano, o que vem por 2023, alguma novidade que pode ser compartilhada, algum spoiler? Quais que são os planos para 2023 aí dentro dessa perspectiva de programas, de pré-incubação, enfim, da TXM? Talvez o podcast seja a nossa primeira atividade de 2023, né? Nosso primeiro novo produto de 2023. 2022, novos produtos surgiram, né? A gente nem comentou disso, né, Thiago? E acho que depois a gente tem que ter um podcast falando só sobre isso, sobre esses novos produtos. O Social Lab, que é um produto novo que foi lançado agora oficialmente, né, no mês de novembro, no Summit Cidades, e está
bombando pelo país, todo mundo entendendo que pegar a metodologia das startups e aplicar em empresas criadas em regiões de vulnerabilidade, que a gente tem chamado de social ups, tem sido muito legal. Então, é um modelo que vai bombar em 2023, a gente criar social ups aí por todo o país, com a TXM Methods à frente disso. O podcast que vai rolar aí, a gente quer fazer muitos, que é pelo menos fazer 1, 2 por semana aí, para a gente poder movimentar isso tudo. E ainda, claro, outros estados, né? Já falei do Maranhão, que já está aí, mas podemos falar que já estamos em conversação bem próxima de Rondônia, de Pará, de Goiás, e alguma conversa com o Rio de Janeiro também. E tem uma conversa do Sebrae Nacional para todas as capitais do Nordeste, focado na economia criativa. Então, a gente está expandindo a TXM Methods por todo o país, aí, além dos 6 estados, os 7 estados, que já está confirmadíssimo para 2023. E um spoiler, que esse é bem, bem recente aí, uma discussão que está tendo com o Sebrae DF, né, e com algumas coisas no Rio Grande do Sul também, que é a ideia do TXM Hub, né, que é trabalhar desde o começo. A gente já fez um teste com a gente tem chamado aí de Hackathon, Inovathon, ou alguma coisa que o Vale, não temos um nome ainda, Challenge. A gente já começou a fazer isso e chegar até ao processo de internacionalização da empresa, fazer um processo completo dentro da plataforma, que isso não tem, pelo menos no Brasil, alguém que pegue um projeto que está se inscrevendo para um momento de inovação, lá, de um desafio, de um challenge, e chegue até a internacional dentro da mesma plataforma, acompanhando o processo do começo ao fim. Isso leva 2, 3 anos, mas a gente vai poder acompanhar o projeto do começo ao fim e o empreendedor vai poder voltar lá, revisitar o DNA dele, revisitar o que ele fez, as videoaulas, as conversas que ele tem. Então, esse é uma nova proposta que a gente está tendo aí. Então, esse é um spoiler que ainda não está muito funcionando, mas o TXM Hub deve rolar pelo menos um piloto em 2023. E o nosso grande piloto, que já está certo que vai acontecer em 2023, é o Co-Creation focado nas corporações, né? Então, a gente vai trabalhar não só com iniciativas públicas, né, como o Sebrae. Vamos colocar projetos dentro de empresas. Criar empreendimentos, fazer spin-offs, fazer empreendimentos dentro de empresas. Hoje de manhã mesmo eu já recebi uma informação que uma empresa de Santa Catarina já vai ter uma turma no início do ano que vem. E fazer isso acontecer. Queremos que as pessoas deem dica para o nosso podcast, né? Para a gente falar mais coisas mais legais aí. E como é Natal, né? Desejar a todo mundo um Feliz Natal e um excelente ano novo aí para todo mundo aí. Obrigado, Thiago, pelo convite para estar aqui no primeiro. Imagina, né? Não faria sentido se não fosse dessa maneira, né? Então já vamos se encaminhando aqui para o encerramento do nosso podcast. Agradecer imensamente aqui a presença do Salo, contando história, compartilhando um pouquinho desse nosso episódio de estreia aqui do podcast da TXM. Agradecer, obviamente, também o Sebrae por abrir esse espaço maravilhoso aqui para a gente receber o nosso podcast. Agradecer você que acompanhou, seja no YouTube, ou enfim, ou em alguma plataforma de streaming. E se você teve algum insight, teve alguma ideia, tem alguma sugestão de melhoria, convidado ou tema, manda no nosso Instagram lá, lembrando, @txm.methods, tá? Procura lá, que isso é facinho de encontrar. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Salo, obrigado, valeu, tamo junto aí, gente. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.